Aprendemos que não devemos orar como hipócritas, que devemos orar e cultivar uma vida em secreto que o Pai nos vê. Aprendemos que orações, ou as nossas orações, ou a oração como um todo, não se restringe a meras palavras ou repetições. E aprendemos também que nós devemos orar, sabedores de que Deus tudo vê e conhece. Nós não oramos para informá-lo, mas nós oramos para deleitar-nos na comunhão com o nosso Deus. E agora Jesus inicia talvez a oração mais conhecida de todo o cristianismo. Nós sabemos de cor, nós sabemos proferi-la, dizê-la, e nós a chamamos de oração modelo, ou de oração do Senhor. Quando você lê na sua Bíblia, antes de lermos o texto, é importante que mencione isto. Quando você lê oração dominical, pode ser que você pense, Jesus orou num domingo, por isso assim chamou. A palavra vem de Dominus, de Senhor, por isso está aqui bem dito, a oração do Senhor. É a oração que o Senhor ensinou. Então a ideia do latim de Dominus, de Senhor, e não de um domingo em que ele orou no domingo. Por isso nós chamamos de oração dominical, a oração modelo, a oração do Senhor. Isto posto, irmãos, leremos os versículos 9 até versículo 15, muito embora a oração se termine ou se restringe ao versículo 13, o Senhor faz um adendo nos versículos 14 e 15. Diz assim a Santa Escritura, a palavra de Deus: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Oremos mais uma vez. Senhor, é a palavra bendita, é o nosso Cristo ensinando-nos a orar. Que beleza aqui, que profundidade dos céus é trazida à terra, que verdade bendita é revelada aos teus. Senhor, ai de nós, diante de tamanha perfeição que nos revela na tua palavra. Mas te pedimos por misericórdia uma vez mais, fales conosco, Senhor. Precisamos de ti, carecemos daquela instrução que só o bom pastor oferece. Precisamos da aplicação que só o teu Espírito traz pela tua palavra. Todos quais aqui estamos, carecemos de ti, necessitamos do Senhor, precisamos, Deus. A nossa esperança é que tem sido um Deus que alimenta o teu rebanho, que não despede uma multidão faminta sem antes oferecer-lhe o pão, e assim cremos que o fará conosco nessa noite, apesar do instrumento, apesar de nossas limitações em compreender. Fales conosco mais uma vez, ó Pai que estás nos céus, em nome de Jesus, amém. Esta é a oração modelo. Todos aqui como cristãos aprendemos, desde talvez de criancinha, os dizeres desta oração, com uma pouca variação, dependendo da tradição cristã, mas nós a aprendemos. Contudo, é necessário que lembremos que Jesus não está dizendo apenas uma porção em que deveríamos repetidas vezes mencionar. Isso não é palavras meramente para nossa repetição, mas o Senhor está trazendo aqui uma forma, um modelo, um conteúdo, princípios que devem constar na minha vida e na sua vida. Os discípulos pediram a Jesus em dada ocasião o seguinte: Senhor, ensina-nos a orar. Eles não pediram para Jesus ensiná-los a pregar, a expulsar demônios, a conquistar cidades, reinos, mas eles pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Porque dado o ensino de Jesus que vimos na semana anterior, há muita confusão na oração. Nós podemos orar orações pecaminosas.
Nossas orações podem estar imersas de pecado, de autojustificação, de inveja, de desejo maligno contra outro. Jesus falou isso. Existem orações na Escritura nesse princípio. Agora, o nosso Cristo está trazendo a nós, irmãos amados, uma porção bendita da sua palavra, transmitindo a nós um conteúdo excelente, que nós deveríamos entender como um parâmetro para as nossas orações. Não como uma oração que deve ser meramente repetida por 10, 20, 30, 40, 50 vezes, como você ouviu de alguém em alguma tradição cristã. Não é isso que Jesus está dizendo. Aliás, o Senhor acabou de ensinar aos seus discípulos: não usem de vãs repetições, não pensem que por muito falar, por repetir inúmeras vezes serão ouvidos. Quem pensa assim são os gentios, os publicanos. Mas nós devemos entender que há um parâmetro, que há um conteúdo. E por isso eu quero lembrar os irmãos que neste texto nós temos 6 petições. São 6 pedidos aqui feitos. É interessante que 3 pedidos se referem ao Pai, a Deus. E os outros 3 pedidos se referem a nós. Não há individualidade nessa oração. Não há o eu aqui. Há sempre a glória de Deus, há pedidos sobre o Senhor e a sua pessoa, a sua soberania e majestade, e há pedidos a nós. Interessante que os mandamentos, os 10 mandamentos também são divididos assim. Mandamentos que são a Deus e mandamentos que são aplicados a nós. E o Senhor está trazendo este aspecto na oração, e é sobre estas 6 petições que quero tratar com os irmãos. Entretanto, antes das 6 petições, há palavras de introdução, de invocação do nome de Deus. Veja lá no início, aliás, não é nem necessário pedir para que você repita, mas o texto diz: Pai nosso, que estás nos céus. A primeira coisa que Jesus revela aos seus discípulos é que da maneira, ou a forma, ou a quem eles deveriam orar, é que eles não estariam orando a uma outra pessoa, senão ao próprio Pai Celestial. Isto aqui, irmãos, presumem os estudiosos que foi um choque para os religiosos que estão ouvindo Jesus. Foi, na verdade, um confronto. E na literatura rabínica, dificilmente há algum tipo de atribuição chamando Deus de Pai. Não há nenhuma outra religião, ou das grandes religiões do mundo, que se refere a Deus como Pai. Mas agora Jesus diz aos seus discípulos, Ele, o primogênito entre muitos irmãos, nós não estamos orando a um Deus frio, distante, a um Deus indiferente a nós, mas nós estamos falando com o nosso Pai. Nós falamos ao Pai que vê, ao Pai que nos contempla. João 1,12, Ele veio para os que eram seus, mas os seus não os receberam, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós não falamos com ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Pai. O Pai que contempla a nossa vida, que conhece as nossas necessidades, que sabe da nossa história, que nos adotou na sua família e em Cristo nos concedeu a herança eterna. A Escritura diz isso a nós. Nós agora não somos mais bastardos, mas sim filhos, e se filhos, co-herdeiros em Cristo Jesus. Então, na referência de modelo, antes do conteúdo propriamente, saiba que você está orando ao seu Pai, ao Pai Celestial, e a despeito das histórias de amargura que tenhamos nessa terra, nas falhas que contemplemos dos nossos pais, aqui humanos, Deus é um Pai perfeito, maravilhoso. A Escritura aponta para este Pai que não tem variação, que não muda, que não erra, que não se engana, que nos vê. Mas veja, que isso não implica em irreverência. Eu já vi pessoas explicando, Deus é o seu Pai, então você deve brincar, tratar com certa jocosidade, com irreverência. Não, ele diz, ao Pai que está nos céus. Então, lembra aquele cântico que nós cantamos na última semana? Apesar da glória que tens, tu te importas comigo. Então, Ele é glorioso, Ele se relaciona conosco. Nós chamamos isso na teologia de imanência. Deus vem ao nosso encontro, mas Ele continua sendo soberano. Ele continua sendo observado com reverência e temor. Ele está nos céus, numa posição de domínio, de governo,
de majestade, Ele está acima. Quando Isaías vê o Senhor, ele vê o Senhor no trono. Ele vê os céus adorando o Senhor. Ele é o nosso Pai, nós o tratamos com reverência e temor. Nós temos acesso a Ele. Nós podemos nos achegar ao nosso Pai. Isso é intimidade. Mas nós o chamamos de Pai Celestial. Isso é reverência e temor. Quando orarem, lembrem que vocês estão orando ao Pai e ao Pai Celestial. E a primeira petição diz a nós o seguinte: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Podemos passar para essa primeira petição. A oração que Jesus ensina, ela ora dirigindo-se à glória de Deus, à pessoa de Deus, ela olha para o Pai, para Deus. Nós não começamos orações com pedidos desenfreados, com petições meramente do nosso coração, mas nós estamos falando com Deus, e nós desejamos sua glória, sua majestade. O que é santificar o nome de Deus? Em toda a Escritura, o nome tem uma grande importância. Geralmente se atribuía o nome à personalidade de alguém. Quando Moisés está naquele embate com Deus, eu vou ou eu não vou? Mas se eu for, tem isso, tem aquela dificuldade, tem este empecilho. E tem um momento que Moisés pergunta para Deus: quem que eu vou dizer que o Senhor é? Que nome que eu posso dar? Pelo que o Senhor se chama, e ao Senhor não há tradução mais aproximada que nós temos, diga a eles que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Não dá para a gente definir o nome de Deus. Mas o que Jesus está ensinando é que nós devemos reverenciar o nome de Deus, honrá-lo, glorificá-lo, exaltá-lo. Santo seja o teu nome entre toda a terra, exaltado seja o nome do Senhor. Não é um conhecimento intelectual, não é meramente especular os nomes divinos, mas é saber que o nome de Deus deve ser santo entre nós. Pela manhã falamos sobre isso. Cuidado quando nós mencionamos o nome de Deus, cuidado ao usar o nome de Deus. Os judeus, tamanha precaução e temor, na literalidade da lei, sequer pronunciam o nome de Deus para não quebrar o mandamento de usar esse nome em vão. Muito embora nós não entendamos assim a interpretação deste texto, deste mandamento, mas é um princípio importante, como nós temos tratado o nome de Deus entre nós. Por sermos uma cultura religiosa, por vezes nós tratamos com certo desrespeito, brinca, se faz piada sobre Deus. Nós precisamos entender que o nome de Deus é santo entre nós. E usando mais uma vez a visão de Isaías, os anjos estão dizendo o quê? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Santificar o nome de Deus significa desejar que esse nome seja conhecido e honrado. O Pai, em comunhão conosco, nos ensina que seu nome é santo, e agora nós compartilhamos essa experiência e convidamos as pessoas a se renderem ao Deus que é santo e glorificarem e bendizerem o seu nome. Santificar o nome de Deus significa não tomar esse nome em vão. Muito cuidado quando você usa o nome de Deus. Por Deus, a gente fala assim: ah, mas se Deus. Quanta gente que usa o nome de Deus para os seus pecados. Coloca numa legenda de uma foto que está indo para uma noitada de perdição e coloca assim: Deus no comando. E o pior de tudo, esta pessoa já esteve nos atos da igreja do Senhor. Que falta de reverência com o nome de Deus. Deus é conivente com o pecado. Deus é conivente com a luxúria, com a lascívia, com a bebedice. Não. Deus no comando. Outros dizem assim: só Deus pode me julgar. Ele quer se esconder num escudo religioso para dizer: você não pode ter intromissão na minha vida. E alguém já escreveu: isso deveria te assustar, porque a Bíblia diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo. É melhor que vocês me julguem do que Deus, porque Deus vê a profundidade do meu coração. Então muito cuidado ao usar o nome de Deus. Não vá na cultura. Não surfe na onda das pessoas que dizem, usam o nome de Deus para tudo que é coisa. A gente vê tanta gente. Às vezes as pessoas que dizem que se converteram e continuam afundadas no pecado falam: não, porque Deus me abençoou. Te abençoou para você cair na indústria da sensualidade, do pecado. Que Deus é este? Não, o Deus da Escritura.
Nós quando oramos, nós oramos com reverência ao nome de Deus, que é santo. Cuide bem das suas orações. Ao dobrar os joelhos, você tem, como diz a autora aos Hebreus, intrepidez, ousadia para entrar nos santos dos santos. Mas nós não tratamos com falta de reverência e temor, porque nós dobramos os nossos joelhos diante daquele que é santo. E o Senhor diz muito bem, que Ele não divide sua glória com ninguém. E a vontade de Deus é a nossa santificação, a ser como Ele. Sede santos como eu, o Senhor, sou. Sem santidade ninguém verá o Senhor. É um assunto que tem deixado de ser mencionado, mas se nós oramos rogando a santidade de Deus, ao que o nome dEle seja santificado entre nós, temos de ser santos, como nosso Pai é santo. E a segunda petição, ainda a respeito do caráter, dos atributos de Deus, da pessoa de Deus, Jesus ensina aqui, há um princípio aqui: venha o teu reino. Ora, o que nós podemos entender por isso? Venha o teu reino. O que é vir o reino? Lembrem-se que João Batista, o precursor do Messias, começa a pregar dizendo: se arrependam, o reino de Deus é chegado. Jesus Cristo, quando começou a pregar, pregou sobre isso: arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Então a vinda de Cristo, o ápice, o clímax do Evangelho, anuncia para nós um reino que agora eu e você podemos participar. Este reino não foi estabelecido plenamente. As trevas ainda estão à nossa volta. As coisas ainda não foram consumadas, mas o reino de Deus já está aqui. A igreja do Senhor é embaixadora deste reino, é representante deste reino do Senhor. Então qual é o nosso desejo? Senhor, venha o teu reino. Este reino não é uma expectativa de que se monte um lugar para que lá tenha uma teocracia meramente, mas é que este reino venha aos corações, que as pessoas das trevas passem a ser súditos ou súditas do reino de Deus. Então quando eu oro: Senhor, venha o teu reino, que os corações reconheçam que há um único e verdadeiro rei. A Bíblia diz para nós, irmãos, que um dia toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar e vai dizer o quê? Jesus Cristo é o Senhor. Nós devemos orar para que o reino de Deus venha a nós, que o governo de Deus seja sobre os nossos corações, que a gente se submeta ao reinado de Deus. Na medida em que o Evangelho é anunciado e os pecadores se arrependem e creem, o reino de Deus vai lá alargando as suas fronteiras. Nós pertencemos ao reino de Deus. Nós temos dupla cidadania. Nós vamos votar agora exercendo uma cidadania nossa, um direito de cidadão brasileiro, na próxima semana. Como eu disse de manhã, vote com sabedoria, com integridade, seja crente diante das urnas. Mas também, sobretudo, o apóstolo Paulo diz aos Filipenses: mas a nossa pátria está nos céus. Nós somos cidadãos de lá, do reino de Deus. Nós devemos orar para que este reino venha. Mas veja uma coisa interessante: orar para que o reino de Deus venha sobre os corações e acovardar-se do testemunho do Evangelho é uma contradição. Se você ora dizendo: Senhor, venha o teu reino sobre os corações, que vidas reconheçam que é um rei, que o reino de Deus se expanda, que a igreja anuncie, e nós não falamos nada, é uma contradição de termos. E por terceiro, nós devemos demonstrar aspectos deste reino na nossa vida. Nós não somos deste mundo, irmãos. Muitas coisas que nos afetam não deveriam afetar se nós tivéssemos no nosso coração um senso profundo deste reino. Muitas das nossas reclamações e frustrações é porque nós estamos com os olhos nos reinos deste mundo. E se lembrem muito bem vocês que Satanás ofereceu os reinos deste mundo para o nosso Redentor. Tudo isso eu posso te dar se você prostrado me adorar. O nosso coração, irmãos, deve estar no reino dos céus. O Senhor Jesus nos alertou que nós deveríamos granjear tesouros para cima, porque lá a ferrugem não consome, a traça não corrói
e o ladrão não rouba. Aos Colossenses, Paulo diz: busquem as coisas que são de cima, pensem nas coisas do alto. Venha o reino de Deus, Senhor, menos do reino deste mundo e mais do teu reino em nossos corações, em nossas vidas. Calvino, teólogo da igreja, disse que é uma tarefa da própria igreja dar visibilidade a este reino invisível. Como que nós podemos testificar a realidade de um reino que já existe? Temos que testemunhar de Cristo no trabalho, na família, na escola, nas nossas relações, nos negócios. Deus é Cristo e é Rei. Ele reina sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias. A única maneira do reino de Deus vir antes da vinda plena de Cristo, do seu retorno, é nas nossas vidas. Quando você ora, vem o teu reino, o que você está pensando? Que ele se manifeste em nós, por meio da igreja, por meio do seu povo. Que nós, os súditos desse reino, porque a palavra embaixadores de Cristo pode soar para o nosso contexto cultural e linguístico com uma certa pompa. Ele é embaixador, mas o contexto dali não é este. É um representante deste reino. É alguém, é um súdito, é um servo que representa o seu rei. Vamos orar, venha o teu reino sobre nós, sobre a igreja, para que a gente represente de fato e de verdade. E no terceiro aspecto, a terceira petição diz assim: faça-se, vamos juntos, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Esta é a oração que a gente ora e não percebe o que está falando. Muitos de nós já orou presunçosamente para que Deus fizesse a nossa vontade. É pecado orar a Deus com as suas petições? É claro que não. Desde que ao findar de qualquer oração, você aprenda com Cristo que Ele diz assim: todavia seja feita a tua vontade. E como que nós podemos orar dizendo: faça-se a tua vontade na terra, assim como é no céu? Claro que este texto não se refere àquela vontade decretiva, porque o que Deus falou Ele vai fazer, o que Deus quer Ele faz. Mas está falando a respeito daquela vontade que Deus revelou a nós. Aquela vontade que Deus já compartilhou nos seus preceitos, que nós chamamos na teologia de vontade preceptiva. Aquilo que já está dito: homens, voltem-se para Deus, se arrependam dos seus pecados, abandonem as trevas, voltem-se ao seu Senhor, sigam o reino de Deus, abandonem as trevas e voltem para a luz, creiam em Cristo, creiam no Evangelho. Esta vontade, porque o céu é harmônico. O céu engrandece o Pai, o céu bendiz as coisas celestes, a festa nos céus quando um pecador reconhece isso, porque lá há harmonia. Então a gente diz: assim como o céu reconhece, assim como o céu bendiz, assim como o céu louva, que seja feita a tua vontade aqui, Senhor. Que as pessoas reconheçam o teu nome, esta vontade revelada. O discípulo está pedindo: Senhor, venha sobre nós, faça o teu querer, leva-nos à tua santa vontade. Nós oramos para que a vontade de Deus seja feita na terra, em nós, igreja. Nós aprendemos na semana passada, o propósito da oração não é convencer Deus. Deus, eu tenho algo para te falar, olha, eu vou explicar para o Senhor a minha vontade, para que o Senhor então seja convencido do que eu quero. Não. Porque um aspecto simples é: eu estou presumindo que Deus é menos sábio do que eu. Quando eu dobro os meus joelhos e eu quero dizer para Deus fazer o meu querer e não o dele, eu estou dizendo: Senhor, eu sei mais do que o Senhor. Ressalva mais uma vez: não é pecado orar, apresentar as petições, suplicar a Deus pelas suas causas. O próprio Senhor ensinou isto. Mas todavia seja feita a tua vontade. Essas três petições que nós acabamos de ver dizem respeito a nós, dizem respeito a Deus. Estão nos fazendo olhar para a sua majestade, para a sua grandeza, para a sua soberania, para o seu nome, para o seu reino, para o seu poder. Faça-se a sua vontade. Nós precisamos atentar para a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Muitos de nós, quando ouvem vontade de Deus, a gente logo associa a uma vontade oculta. O que Deus quer para mim daqui 10 anos? Os solteiros pensam: quem será que Deus vai me dar para casar? Tem a pessoa escolhida, tem um nome. Qual o trabalho que o Senhor quer que eu escolha? Eu estou quase me formando no ensino médio. Qual profissão? Qual a vontade de Deus para a minha profissão? Ora, irmãos, eu considero que nós deveríamos atentar para aquela vontade já revelada.
Porque Deuteronômio nos adverte dizendo que as coisas encobertas pertencem ao Senhor. É isto ou não? Está lá para Ele. Ele não nos dá autorização de descobrir as encobertas para o Senhor. Mas há um alerta aí. As reveladas para nós e aos nossos filhos, para que as cumpramos. Deuteronômio 29, 29. Então já tem muita coisa de Deus que foi compartilhada, que nós estamos muito longe de cumprir. Então primeiro busquemos aquela vontade que Deus já revelou, antes de ficar especulando coisas que nós não sabemos. Busque cumprir a vontade que Deus já revelou para você. Tem gente perguntando: Senhor, devo ir para os confins da terra? Ame a sua família primeiro. Não está conseguindo. Sirva a sua igreja local com dedicação. Seja honroso, submisso, íntegro. Depois descubra estas coisas. Mas primeiro faça o que o próprio Deus já revelou, que está claro e límpido. Agora, da quarta a sexta, as 3 últimas petições dizem respeito a nós. Falam sobre esta vida comunitária, sobre os discípulos deste reino que aqui estão. Ele começa dizendo: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Jesus está ensinando alguns princípios muito importantes aqui. Entenda bem que pão não se refere especificamente àquela porção de água com trigo, com farinha. Esta palavra originalmente significa as necessidades básicas que nós temos no nosso cotidiano. Aquilo que é razoável, elementar para a nossa vida, para a subsistência. Então quando você fala: Deus me deu o pão, pode ser que você nem comeu pão no café da manhã, mas você teve uma refeição. E é isso que você entende. E o que o Senhor está nos ensinando aqui? Jesus está nos ensinando alguns princípios, e um deles é o princípio da moderação. Jesus não diz para os seus discípulos pedirem riquezas, reinos, luxos, pompas. O que o Senhor está dizendo ao discípulo: ore pelo sustento básico de Deus sobre a sua vida. O nosso pão aparece aqui. E claro que todo mundo lembra do maná, do pão diário, não é? Que todos os dias caía, e no dia seguinte eles tinham que ir lá para recolher, e eles não poderiam recolher pensando assim: mas e se amanhã não vier? Porque Deus estava provando aquele povo no princípio da moderação e no princípio da confiança. Amanhã Deus vai mandar. Não pegue 2, pegue apenas a porção de hoje, porque amanhã Deus o sustentará. Tem muita gente em nome de Deus usando agora do primeiro sentido do que nós falamos aqui, que está usando o nome de Deus para blasfemar, para convencer corações incautos, dizendo assim: Deus falou que todo mundo vai ficar rico. Onde é que está isso? Deus quer tornar todo mundo milionário. O crente que não é milionário não está percebendo sua fé. Olha o nosso Senhor ensinando: olhe pelo pão, olhe pelo sustento básico da vida. Jesus está apresentando para nós um princípio já citado na palavra, lá em Provérbios 30, 8 e 9, talvez esse versículo você conheça, que diz assim: não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que estando eu farto te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido não venha a furtar e profane o nome de Deus. Olha que belo. Me dá o básico, Senhor, me sustenta para aquilo que eu preciso. Segunda coisa é que nós temos o princípio da confiança. O pão nosso de cada dia nos dá. O filho confia na provisão do pai. Salmo 37 vai dizer que ele nunca viu o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Deus pode suprir e o fará as nossas necessidades básicas, a subsistência da nossa vida. Deus proverá, nós cremos nisso. Eu não estou dizendo que Deus vai enriquecê-lo, mas Deus cuidará de você. Nós vamos aprender com Jesus adiante. Olha os pássaros do céu, olha os lírios do campo. Deus cuida de você. Ore pelo pão de cada dia. Agradeça, irmão. Honre ao Senhor. Outro princípio aqui, além da confiança, é a humildade. Porque por mais que a gente trabalhe, se esforce, granjeie, corra atrás, faça hora extra, quem que dá o pão para nós? Um dia eu estava no ambiente familiar, talvez tenha dito isso na igreja, e alguém falava sobre o pão nosso de cada dia, e uma pessoa no canto falou assim: Deus dá, mas não acorda de madrugada não, para ver se o pão vem. Logo eu pensei: mas se Deus não te der saúde, você não acorda de madrugada.
Mas se Deus não despertar você, você nem abre os olhos. É claro que o servo de Deus sabe que ele tem que trabalhar. Isso aqui é um princípio. O pão nosso de cada dia dá porque você tem que trabalhar. O preguiçoso vai ter com a formiga. Esse texto não é nenhum tipo de subterfúgio ou argumento para que a gente não trabalhe, mas nós trabalhamos e entendemos que quem concede o pão é Deus. Quem sustenta a nossa vida é o Senhor. Honre a Deus, glorifique. Por isso que os crentes oram pelo alimento, pela comida, pela refeição. Você já percebeu isso? Me mandaram um vídeo essa semana lá que o irmão está com a pizza aqui, quando ele bota aqui, o pastor começa a orar, ele, misericórdia. Mas você deveria ensinar os seus filhos. Você deveria ensinar. Alguns de nós aqui não mora em casa nem pelo alimento. Nós não somos animais, irmãos, que serve a refeição e logo vai comendo. Nós louvamos a Deus e agradecemos. Porque você está incutido no coração, na mente desses pequeninos, que quem dá o pão é Deus. Você está agradecendo o Senhor pelas refeições e pelo sustento da sua casa. Você já passou dificuldade como eu? Já faltou alguma coisa? Já teve só o arroz e feijão? E agora quando você faz aquela compra, já se emocionou e orou alguma vez? Deveria. Porque as bênçãos se tornam tão corriqueiras que nós vamos esquecendo delas. O Pai é tão misericordioso e bondoso que nós vamos esquecendo que agora nós somos supridos. Chuvas de bênção? Ah não, é o ônibus lá. Agradeça a Deus pelo alimento que Ele dá a você. Seja humilde. Reconheça que é o Senhor que supre a sua casa e a sua família. Então o Senhor está ensinando, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ensina provisão, ensina sustento, ensina confiança, mas ensina humildade. Não importa o quanto você ganha, não importa o cargo que você galgou, é Deus que te sustenta. Amém, meus irmãos? É Deus quem nos dá, é Deus quem nos abençoa. E isso também, irmãos, notadamente vai nos incentivar à generosidade, porque é Deus que me dá. Lembra que o Senhor nos ensinou através da vida do Eliezer aqui no primeiro sermão de Mateus 6? Generosidade, compartilhar, abençoar alguém. A igreja primitiva na descida do Espírito Santo, ao meu ver, tem uma centelha dos céus ali. Um pouquinho dos céus está perto daqueles corações. E ninguém considerava o que era seu. Se alguém vinha com 5 pães e tinha 4 famintos, não tinha mais famintos. Cada um tinha um pão para se alimentar. Pai nosso, nos dá o pão. Ore por isso. Irmão, se o negócio estiver difícil, crê no Senhor. Confie no cuidado, no sustento dEle e na igreja dEle, que é chamada a socorrer aqueles que necessitam. E a 5ª petição está: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Todo cristão aqui é um devedor. Todo ser humano é um devedor a Deus, porque ofende a sua santidade, porque peca contra Ele, porque está contra os princípios do seu Deus. Todos nós necessitamos profundamente do perdão de Deus. Nunca deve faltar na sua oração, não falta na liturgia cristã. Sempre que nós nos reunimos para adorar a Deus, nós precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Porque embora nós somos perdoados na eternidade, embora o Senhor já não leve em conta os pecados do passado e nem tampouco os que cometeremos, aquele que foi regenerado pelo Espírito será conduzido ao quebrantamento e a reconhecer diante de Deus e pedir perdão pelos seus pecados. Jesus nos ensina a orar, refletindo acerca da nossa relação com Deus, atrelada a quem também nos ofende. Porque nós aprendemos isso aqui nas bem-aventuranças. Injuriados, perseguidos, ofendidos. Lembra o dar a outra face? Então quando nós oramos a Deus, oh Senhor, me perdoa. Olha só que sentença. É claro que isso não é uma barganha com Deus. Isso não é colocar Deus no espectro de dizer, olha Senhor, já que eu perdoei, o Senhor tem de fazê-lo. Mas há implicitamente um princípio de que todo cristão perdoado, perdoa. Todo cristão que genuinamente entendeu o perdão de Jesus, ele perdoa. Se você não entendeu o perdão de Cristo em absoluto pela sua vida, meu irmão, eu diria com todas as letras, duvide da sua salvação. Porque não é possível que um coração
que foi regenerado pelo Espírito, não entendeu da onde ele foi tirado, o quanto ele foi perdoado. Então ele está dizendo, olhe para a relação com o outro. E esse aqui é um dos princípios que Jesus amplia. Veja os versículos 14 e 15 comigo, por favor. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. E se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoa, a oração do Pai Nosso se torna como uma sentença sobre a sua própria vida. Porque você está dizendo, Senhor, eu quero o seu perdão, tal como eu tenho feito, porque tua palavra assim ensina. Agora, se você está orando o Pai Nosso, você traz juízo sobre a sua própria cabeça, se você não perdoa as pessoas. E Jesus reitera isto, quando você perdoa, o Pai te perdoa, porque você nasceu de novo, porque você entendeu este aspecto. Então por isso que essa oração não é um mantra a ser repetido, mas sim princípios a serem vividos. Nós não devemos orar como uma barganha com Deus, mas isso coaduna com todo o ensino da Escritura. Jesus, Paulo, nos ensinam isso. A salvação é por graça, alguém é perdoado pela graça, mas aquele que foi alcançado pela graça tem um coração perdoador. Isso é importante que entendamos. Se você não consegue perdoar, meu irmão, minha irmã, não justifique com as dores que você sentiu, mas recorra à graça de Deus para te ajudar a se livrar desse fardo, a lançar fora esse peso que está sobre a sua alma e sobre a sua vida. Ora, irmão, coloque diante do Senhor, coloque aos pés dele. Cristo sofreu muito mais, as suas ofensas ao Senhor o feriram também, pelas suas chagas é que nós fomos sarados. Pai, nos perdoa, nós precisamos de perdão, irmãos. Nós precisamos de arrependimento, de misericórdia. Nós precisamos de perdão das nossas dívidas para com Deus. E a sexta petição diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui é até um pouquinho difícil de entender no português, mas seria basicamente o seguinte: na tentação nos livre, quando lá estivermos nos resgate. Alguma tradução traz não nos induz à tentação, não permite que a gente chegue lá, guarda a nossa vida. Mas a Bíblia diz que ninguém pode dizer lá em Tiago capítulo 1 que por Deus é tentado. Deus a ninguém tenta. Todos somos tentados pela própria concupiscência do nosso coração, isto é, o desejo da carne que mora lá. E sabe o que eu me lembro aqui, irmãos? De Pedro. Acho que eu falei recentemente. Pedro, Simão, Satanás pediu para te cirandar como trigo, para acabar com você. Quantos de nós, irmãos, já não esteve a passos da boca do leão e do devorador, mas Cristo nos guardou e você nem sabe. Se Jesus não revelasse a Pedro este acontecimento no mundo espiritual, ele continuaria lá soberbão. Não, eu vou com o senhor até a morte, o senhor não vai morrer. Eu sou o principal aqui, eu domino tudo. O senhor fala, ih Pedro, ó, o diabo já pediu para acabar com você, roguei para que isso não acontecesse. Ore a Deus, porque você é fraco. Nós somos fracos. O melhor homem, o mais habilidoso, o maior teólogo, o maior pregador, o irrepreensível pai de família, a mulher mais temente a Deus de oração, ela é fraca, suscetível às tentações e pecados. Grandes homens de Deus caem. Ô Senhor, nos livre na tentação. Não nos permita que enfrentemos grandes tentações, provas severas. Ô Senhor, nos livre. Somos fracos, irmãos. Então quando você for orar, lembre-se desse princípio: Senhor, me ajude, porque eu caio sozinho. Não tem uma canção nossa que diz: com tua mão segura bem a minha, pois tão fraco. Eu achei que os irmãos iam saber. Não é isso? Somos fracos. Se o Senhor não nos tomar pela mão, irmãos, nós caímos, nós fraquejamos. Ore nesse aspecto, veja, mas livra-nos do mal. Aqui há uma interpretação se este mal se refere ao maligno, ao tentador, a Satanás. Mas o que nós aprendemos como princípio: ore por livramento e por proteção.
O cristão não deve esquecer que há um adversário. Nós não ficamos enfatizando o diabo aqui, irmãos. Ele não tem microfone na igreja. Nós não enfatizamos as suas obras, enfatizamos as obras de Cristo, mas nós não nos esquecemos: Satanás, o vosso adversário, anda ao vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Há um adversário na igreja, há um tentador dentre as famílias. Hoje de manhã, quando nós concluímos o livro sobre igreja saudável, nós dobramos os joelhos aqui em comunidade e falamos: Senhor, cuida de nós. Porque o diabo dá risada dos nossos cursos de teologia se nós não tivermos a graça de Deus para nos preservar. Dos nossos estudos compartilhados, isso nada tem a ver se nós não estivermos aos pés do Senhor, na verdade dele, firmados. Ore a Deus para guardar a sua casa e a sua família. Ô minha irmã, seja sábia. Seu marido vai sair, Senhor, guarde o coração dele, livre ele do mal e da tentação. Guarde o coração desse homem, preserve a vida dele. Faça que ele se lembre de ti lá onde ele estiver. Do mesmo jeito, faça pela sua esposa, faça pelos seus filhos. Não os deixe cair em tentação, Senhor. Livra-nos do mal, livra essa igreja das tentações. Ou a igreja não é tentada? É claro que é. Senão não teriam tantas igrejas apóstatas, abandonando a verdade, se rendendo aos prazeres deste mundo, aos modismos da época. Livra-nos, Senhor, da tentação, livra-nos, Senhor, do mal, livra a nossa vida. Nós precisamos do Senhor para vencer. E a conclusão, meus queridos, está lá: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Isso nós chamamos de doxologia, termina com um apontar para a glória de Deus. Jesus conclui a oração como ele começou, com Deus. Ore ao Pai, ore a Deus e conclua com Deus. A Deus pertence o reino. Ele é o Senhor. Esse reino não é político, não é geográfico. É o domínio de Deus sobre os seus súditos. É o governo de Cristo sobre os nossos corações. A Deus pertence o poder. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Seu poder é ilimitado, ele pode tudo quanto quiser. Lucas 1,37, pois para Deus não haverá impossível em nenhuma das suas promessas. Agindo Deus, quem impedirá? Ele é todo poderoso, pois teu é o poder. Quando eu oro, eu sei que Deus pode fazer, se aquilo lhe aprouver. Por último, e terceiro lugar, a Deus pertence toda a glória. Como eu disse, Deus não divide sua glória com ninguém. Ele tem glória em si mesmo. Toda a criação proclama a sua glória está em Cristo, sua glória está na igreja, sua glória está em nós. Vivamos para a glória de Deus, oremos para a glória de Deus. Quando nós oramos, faça a tua vontade, é para glorificar o nome do Senhor, que Ele seja engrandecido em nós, nos seus filhos, que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Vamos ler mais uma vez esse texto, versículos 9 até versículo 13. E o louvor vai vir aqui para a gente cantar essa canção mais uma vez, antes de nós orarmos. Se o povo estiver por aí, não sei. Enquanto a gente lê, vamos ficar de pé, irmãos, para lermos essa palavra e depois orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ó Pai nosso, obrigado por esse privilégio sem igual. Obrigado porque por meio de Cristo somos chamados teus filhos. Podemos agora recorrer a um Pai de amor, a um Pai de misericórdia. Ó bom Deus, que esta verdade seja latente em nossos corações. Talvez alguns de nós aqui não teve a referência do que é um pai. Mas agora somos chamados a olhar para o Pai perfeito, para aquele que vê, que contempla e que nos ama com amor sem igual. Nós também, ó Deus, oramos
Não há um Deus fraco, limitado, impedido, mas há um Pai que se assenta nos céus, que tem o seu trono sobre tudo e todos, e que nada lhe foge ao domínio e poder. Nós pedimos, ó Deus, que o teu nome seja santo entre nós, que essa igreja seja reverente ao lidar com o nome de Deus, que nós tenhamos temor ao citar, ao usar, ao engrandecer o teu nome entre nós, que o mundo veja por meio de nós que o teu nome é santo, que o teu reino venha, que enquanto Cristo não o estabelece eterna e absolutamente, sejamos nós representantes desse reino. Anunciemos a tua palavra e a tua verdade às pessoas, dizendo: há um rei, há um Senhor sobre nós. Faça-se a tua vontade, Senhor. Assim como é no céu, seja aqui na terra. Que corações e vidas que o Senhor há de chamar, que os teus eleitos, separados desde a fundação do mundo, acheguem-se ao Senhor pela graça de Cristo e voltem-se ao teu grande nome, e assim faça-se a tua vontade, e nós sabemos que o Senhor o fará. Oh Deus querido, tampouco nos ajude ou nos ensine, ó Deus, a compreender esta vontade, a sermos humildes e a aceitar a vontade santa e plena do Senhor. Obrigado, Deus, pelo teu sustento, pelo pão de cada dia que tem nos dado, pelo alimento, pelo suprimento, pelas necessidades, pela provisão que por vezes não sabíamos de onde viria, e o Senhor esteve lá e proveu, e o Senhor abençoou, e o Senhor cuidou, e o Senhor deu oportunidade que sustentássemos os nossos filhos, a nossa casa. O Senhor muitas vezes provisionou a esta igreja, a estas famílias, porque és o Pai que nos supre. Oh Deus amado, perdoa-nos porque somos falhos e devedores, mas justificados em Cristo podemos recorrer ao perdão do Senhor. Mas também nos ensine a perdoar como o Senhor nos perdoou. Oh Deus, toca nos nossos corações, para que perdoemos assim como o Senhor nos perdoa. Livra-nos do mal, da tentação. Somos fracos, estamos suscetíveis, o nosso adversário está ao nosso derredor. Quantas vezes vacilamos, quantas vezes deixamos de vigiar, quantas vezes deixamos a nossa armadura vulnerável. Oh Deus, guarda-nos, livra-nos, não permita que os nossos pés vacilem. Guarda o homem de família, guarda em santidade na tua presença, preserva essa irmã, guarde o coração desta jovem, deste jovem, em nome de Jesus, e na tua presença não permita que o nosso adversário possa atacar-nos. Não permita que caiamos no laço do passarinheiro. Livra-nos, Senhor, em nome de Cristo. E o que podemos dizer? Que do Senhor é o reino, a glória, o domínio, o poder, para todo sempre. Amém. Louvado seja o teu nome. Amém.